Olá a todos, sejam bem-vindos ao curso de C Sharp Essencial. Domine a arte de programação moderna. Este curso foi criado para ajudá-los a embarcar na jornada de aprender a linguagem de programação C Sharp, uma das linguagens mais populares e versáteis do mundo. C Sharp é uma linguagem criada pela Microsoft e faz parte da plataforma .NET, que oferece um ambiente robusto para o desenvolvimento e execução de aplicativos em diversas plataformas e sistemas. Ao longo deste curso, abordaremos os fundamentos do C Sharp, desde a síntese básica até os conceitos mais avançados, como programação orientada a objetos, gerenciamento de memórias, biblioteca padrão e muito mais. Além disso, exploraremos as melhores práticas de codificação e o uso de ferramentas e técnicas modernas de desenvolvimento. Neste curso, você aprenderá síntese e fundamentos do C Sharp, conheça a estrutura básica de um programa C Sharp, variáveis, tipos de dados, operadores, controle de fluxos, laços e arrays. Programação orientada a objetos. Aprenda a criar classes, objetos, herança, polimorfismo e encapsulamento. Coleções e genéricos. Explore o uso de coleções, como listas, dicionários e conjuntos, e aprenda a criar os tipos genéricos personalizados. Manipulação de exceções e depuração. Entenda como lidar com erros e exceções, e use ferramentas de depuração para identificar e solucionar problemas. Trabalhando com arquivos e bancos de dados. Aprenda a ler arquivos e escrever dados em arquivos, e interagir com o banco de dados. Programação assíncrona e multithreading. Descubra como otimizar o seu código e executar tarefas simultaneamente e melhorar a performance. Utilizando bibliotecas e APIs. Aprenda a integrar bibliotecas externas e a trabalhar com APIs REST e RESTful e serviços web. O curso foi projetado tanto para iniciantes quanto para programadores com alguma experiência em outras linguagens, que desejam aprimorar suas habilidades em C Sharp, com uma combinação de palestras, exercícios práticos e projetos do mundo real. Nosso objetivo é garantir que você saia deste curso com uma sólida compreensão de C Sharp e esteja pronto para criar aplicativos incríveis e eficientes. Então prepare-se para embarcar nesta emocionante aventura de aprendizado e se tornar um programador C Sharp confiante e habilidoso. Bem, nessa primeira aula, nós focaremos no ambiente Microsoft e nos fundamentos do .NET, que são a base para o desenvolvimento de aplicativos em C Sharp. Vamos explorar conceitos importantes como CLR, CLI, MISIL e CIL, além de examinar os processos que servem como ponto de partida para a criação de programas. Nesta aula de hoje, o nosso foco será na CLI. Mas afinal, o que é CLI? A CLI, que é representado por esse retângulo grande aqui, é uma especificação aberta que define a arquitetura e os serviços necessários para a execução de aplicativos .NET. Nesta aula, faremos os principais componentes da CLI e como ela permite a interoperabilidade entre diferentes linguagens de programação. A CLR, como linguagem runtime, é o componente responsável por gerenciar a execução dos aplicativos .NET. Aprenderemos como a CLR oferece suporte a várias linguagens de programação, gerencia a memória e lida com a exceção do código. A Microsoft Intermediate Language, a MISIL, e a Common Intermediate Language, a CIL. Ambas são representações intermediárias do código que são geradas pelo compilador e em seguida executadas pelo CLR. Nesta aula discutiremos o propósito do MISIL e do CIL, como eles são gerados e como o Just-in-Time os compila para gerar código nativo. Após explorar esses conceitos, mergulharemos na explicação dos processos, que são o ponto de partida para a criação do programa C Sharp. Vamos entender como um processo é formado e como um programa e seus dados, além de aprender sobre estruturas de um processo, como ele é gerenciado pelo sistema operacional e como diferentes processos interagem.
Ao longo desta primeira aula, você adquirirá uma compreensão sólida dos fundamentos do ambiente Microsoft e da plataforma .NET, fornecendo a base necessária para dominar a linguagem C# e desenvolver aplicativos eficientes de alto desempenho. Então vamos começar pela CLI. A CLI é uma especificação aberta desenvolvida pela Microsoft, que define a arquitetura e os serviços necessários para a execução dos aplicativos .NET. O principal objetivo da CLI é permitir a interoperabilidade entre diferentes linguagens de programação, facilitando o desenvolvimento, a execução e a manutenção de aplicativos em diversas plataformas. Aqui estão alguns dos principais conceitos e componentes do CLI. Então vamos começar com o CLR, o Common Language Runtime. O CLR é o mecanismo de execução que gerencia a execução dos aplicativos .NET. Ele é responsável por carregar, compilar e executar o código, gerenciar a memória e garantir a segurança e a estabilidade do aplicativo. O CLR oferece suporte a várias linguagens de programação, permitindo que elas sejam executadas na plataforma .NET. Agora falaremos um pouco sobre o CTS. O CTS é um conjunto de regras e especificações que definem os tipos de dados e objetos e como os objetos devem ser representados e manipulados na CLI. Ele permite que diferentes linguagens de programação compartilhem tipos de dados e objetos comuns, facilitando a comunicação entre elas e promovendo a reutilização de código. Incrível, né? É esse camarada aqui que permite que o .NET faça a comunicação, por exemplo, com o C#, o C++, ou o F#. É graças a esse componentezinho aqui dentro do CLR. Agora falaremos um pouco sobre o CLS. O CLS é um conjunto de regras e diretrizes que definem um conjunto mínimo de recursos que todas as linguagens de programação .NET devem suportar para garantir a interoperabilidade. Ao seguir o CLS, os desenvolvedores podem criar bibliotecas e componentes que podem ser facilmente consumidos por outros aplicativos .NET, independente da linguagem de programação utilizada. Esse cara aqui, o nosso CLS, ele é como se fosse a nossa especificação. E exatamente esse, tá? O próprio nome dele já fala isso. Toda vez que você quiser criar uma biblioteca no .NET, que se chama Nugget, você tem que utilizar o CLS para que todas as pessoas que forem utilizar a sua biblioteca seja compatível, ou seja, tudo seja extremamente compatível. Agora vamos falar sobre esses dois carinha aqui, sobre o Missil e sobre o CIL. Vamos começar pelo Missil. A Microsoft Intermediate Language, o Missil, também conhecido como SIL, né? Logo vou explicar a diferença entre os dois. Mas, por enquanto, é bom a gente entender que parecem ser a mesma coisa, mas já vou explicar a diferença entre os dois. É representação, ou seja, o Missil e o SIL são a representação intermediária do código, que é gerado pelo compilador quando um programa é escrito em uma linguagem de programação no .NET, como o C# ou o VBNet. O Missil é uma linguagem de baixo nível baseada em pilha, que é independente de plataforma e linguagem. Durante a execução do aplicativo, o CLR converte o Missil em código nativo usando o compilador just-in-time. Agora vamos explicar um pouco a diferença do Missil e do SIL. Embora o Missil e o SIL, como Intermediate Language, sejam termos frequentemente usados de forma intercambiável, eles têm origens e implicações ligeiramente diferentes. Missil é a abreviação de Microsoft Intermediate Language. Ele foi introduzido pela Microsoft como parte do .NET Framework e refere-se à linguagem intermediária gerada pelo compilador quando um programa é escrito em uma linguagem de programação .NET, como o C# ou o VBNet. O Missil é uma linguagem de baixo nível, baseada em pilha, que é independente de plataforma e linguagem, tornando possível a interoperabilidade entre diferentes linguagens de programação no .NET Framework. Por outro lado, agora o SIL
é uma abreviação de Common Intermediate Language. O termo CIL surgiu quando a Microsoft submeteu sua plataforma .NET e uma linguagem intermediária com uma especificação aberta para padronização, a ECMA e a ISO. Eles aceitaram a especificação e a padronização do CIL. Portanto, o CIL é essencialmente um missil padronizado e normalizado, que também é independente da plataforma e linguagem. Em resumo, a principal diferença entre o missil e o CIL é a origem e padronização dos termos. Na prática, porém, os termos são usados de forma intercambiável para se referir à mesma linguagem intermediária que é gerada pelos compiladores .NET e a execução do Common Language Runtime, CLR, durante a execução de aplicativos .NET. Em resumo, apesar de terem origens diferentes, ambos são utilizados para definir o mesmo termo. Agora vamos falar um pouco sobre os metadados. Os metadados são informações descritivas sobre o código-fonte, como os tipos, membros, herança e outras características. Eles são armazenados junto com o código missil e são usados pelo CLR para o gerenciamento e execução do aplicativo, garantir a segurança e facilitar a reflexão e a expansão de código em tempo de execução. Vamos falar um pouco sobre os nossos assemblies. Assemblies são unidades de implementação e reutilização de código na plataforma .NET. Eles contêm o código missil, metadados e recursos, como imagens, arquivos de texto. Assemblies podem ser executáveis, como extensão X, ou bibliotecas com extensão DLL, e podem ser fortemente nomeados para garantir a integridade e a versão correta do código. Ao compreender todos esses conceitos e componentes do CLI, você terá uma base sólida para desenvolver aplicativos eficientes e interoperáveis na plataforma .NET. Então agora vamos fazer uma fixação completa sobre todos esses termos, com base em exercício. Vamos fazer exercício para treinar. Eu sugiro, vou ver se eu consigo aumentar aqui para ficar bem claro para vocês. Eu sugiro vocês dar uma pausa no vídeo e tente resolver cada um dos exercícios propostos. Logo em seguida, eu vou dar as respostas deles. Beleza. Eu creio que vocês pausaram o vídeo e tentaram fazer os exercícios propostos. São 10 exercícios para finalizar essa aula. Vamos lá. Exercício número 1. Liste os principais componentes do ambiente CLI e explique brevemente a função de cada um. Os principais componentes do CLI, eu sei que o principal componente é o CLR, como linguagem runtime. Só que eu também sei que ele inclui outros componentes. O CLR ele engloba todos esses componentes aqui. Então, como a gente pode reformular essa pergunta? Então, vamos lá, vamos escrever aqui. Os principais componentes do ambiente CLI incluem o CLR, né? CLS, que é aqui embaixo, ó. Já que inclui o CLR, inclui tudo que está dentro dele, correto? O CLR, o CTS, metadados e, mesmo que os assemblies não estejam dentro do CLR, você concorda que os assemblies estão dentro do CLI? Então sim, os assemblies também fazem parte. Show de bola. Agora eu vou dar a explicação sobre isso. Vamos lá, vamos começar pelo CLR. O CLR é responsável pela execução dos aplicativos .NET, gerenciamento de memória e segurança. O CLS define um conjunto de regras que garantem a interoperabilidade entre diferentes linguagens de programação. Lembre-se, só você ver aqui o S, especificação. Esse S é de especificação, ou seja,
Ele garante que tudo que seja desenvolvido tem que seguir a especificação. CTS. CTS define um conjunto comum de tipos de dados para garantir a consistência entre linguagens. Metadados. Armazena informações sobre o código, como tipos e assinaturas de métodos. E só resta os assemblies. Assemblies são unidades de implementação e reutilização de código. Portanto, a resposta do número 1 é essa aqui. Ótimo. Vamos para a questão número 2. O que é a Common Language Runtime, CLR? E quais são as principais responsabilidades? São suas principais responsabilidades. Vamos lá. O CLR é o componente do ambiente CLI. Vocês concordam que ele é um componente pertencente ao CLI? Responsável por gerenciar a execução dos aplicativos .NET. Por quê? Porque ele é responsável por gerenciar a execução dos aplicativos .NET. Porque ele lida com a alocação de memória. Vamos lá. Porque ele lida com a alocação de memória, gerenciamento de recursos e coleta de lixo pelo Garbage Collector, segurança, exceções e os carregamentos de assemblies. Certo? Certo, exatamente a definição do CLR. Vamos para 3. Explique o conceito do Common Language Specification. Nossa, que dificuldade de falar essa palavra, gente. Meu Deus. CLS. E como ele contribui para a interoperabilidade entre diferentes linguagens de programação no ambiente .NET. Vamos lá. O CLS... Vamos escrever aqui para vocês poderem ter acesso à resposta. O CLS é um conjunto de regras... Calma aí. Conjunto de regras... Nossa, regras... que estabelecem um padrão comum para todas as linguagens de programação .NET. Só isso. O CLS é um conjunto de regras que estabelecem um padrão comum para todas as linguagens de programação .NET. Simples, não é? Então agora vamos para a questão 4. Descreva o Common Type System, CTS. Explique como ele ajuda a garantir a consistência e a compatibilidade entre tipos de dados em diferentes linguagens de programação. O CTS é um conjunto padrão de tipo de dados, certo? O CTS é um conjunto padrão de tipos de dados que garantem a consistência entre linguagens de programação .NET. Por quê? Porque ele garante a consistência de linguagem. Porque ele que define como os tipos de dados são representados, armazenados e manipulados.
Ele também permite a interoperabilidade e a compatibilidade entre diferentes linguagens, certo? Então, na próxima aula, eu vou dar seguimento com as próximas tarefas e a gente fica por aqui, pessoal. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por estar assistindo essa aula. Eu só tenho a agradecer a todos vocês.